Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem fala com você aqui é o professor Zé Roberto. E dando prosseguimento à nossa leitura anual, hoje eu quero estar fazendo uma análise basicamente de 2 Tessalonicenses, do capítulo 1 ao capítulo 3. É uma carta pequena do apóstolo Paulo. E o versículo 3 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, Paulo começa: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando de tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância de fé e de todas as vossas perseguições nas tribulações que suportais. Verso 5. Sinal evidente do resto do juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Queridos, Paulo, ao escrever 2 Tessalonicenses, ele escreveu para os membros da igreja de Tessalônica. Os temas do capítulo 1 e 2 de Tessalonicenses são semelhantes, sugerindo que ele escreveu 2 Tessalonicenses para esclarecer e aprimorar a primeira epístola. Parece que os tessalonicenses haviam recebido uma carta fraudulenta enviada em nome do apóstolo Paulo, o qual fez com que todos acreditassem que a segunda vinda já havia acontecido. No curto intervalo entre as duas epístolas, a igreja sofreu com a perseguição. A possibilidade da volta imediata do Senhor gerou uma ansiedade prejudicial. Paulo escreveu 2 Tessalonicenses a fim de fortalecer a fé dos membros e corrigir equívocos doutrinários. A segunda epístola aos Tessalonicenses favorece detalhes significativos para a segunda vinda de Cristo. Alguns exemplos incluem as verdades de que o Senhor retornará como uma labareda de fogo e que os iníquos padecerão eterna perdição ante a face do Senhor. Nessa epístola, nós lemos que Paulo também profetizou sobre a grande apostasia, ensinando que a igreja sofreria uma apostasia do Evangelho antes da segunda vinda do Senhor. Os ensinamentos de Paulo sobre a apostasia relembram os membros da igreja moderna porque foi necessária a restauração do Evangelho nos últimos dias. Mas no capítulo 2, aos Tessalonicenses, enquanto o mundo jaz na operação do erro por haver desprezado a palavra de Deus, Paulo dá graças a Deus pelo que o Senhor fez com os Tessalonicenses desde que estes aceitaram e obedeceram a palavra. Deus os acolheu. Paulo chama os irmãos de amados pelo Senhor. De fato, Deus ama todos e deseja a salvação de cada um. O apóstolo Paulo, mesmo em 1 Timóteo 2, verso 3 e 4, já falara sobre isso. Mas Paulo se refere aqui ao amor especial que Deus tem feito aos que se tornam verdadeiramente seus filhos pela obediência do Evangelho. Estes amados, eles foram escolhidos por Deus desde o princípio para a salvação. E o Senhor fez o plano para salvar os homens obedientes como estes, mesmo antes de ele formar o mundo. A salvação que Deus planejou vem pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus é santo e exige que os que se aproximam deles também sejam santos. A palavra santo quer dizer que Deus quer separar a todos do pecado. Quem ama a verdade não anda como o mundo, pois o mundo age pelo erro e pela mentira. Assim, Deus santifica quem pratica a verdade. Portanto, é necessário, irmãos, conhecer a verdade para poder praticá-la. O Senhor revelou toda a verdade por meio do Evangelho e por ele chama todos à obediência.
Quem obedece ao Evangelho será ressuscitado e glorificado com Jesus para estar eternamente na presença de Deus. No capítulo 2, no verso 15 de 2 Tessalonicenses, Paulo faz a menção do dever aos escolhidos. Como temos visto, o mero conhecimento da verdade não é suficiente para a salvação, pois Deus santifica quem pratica a verdade. Assim, Paulo enfatiza para os irmãos tessalonicenses a necessidade de continuar com toda firmeza nas tradições que vos foram ensinadas. No verso 15 do capítulo 2, Paulo fala sobre isso. Devemos entender que as tradições religiosas dos homens são fortemente condenadas por Jesus. Isso é expresso lá em Mateus, no capítulo 15. Aqui, porém, Paulo usa a palavra para descrever tudo o que ele pessoalmente ensinava. Quando Paulo ensinava em cada certo lugar, ele escrevia as cartas. Mais tarde, ele falava a verdade de Deus em Cristo Jesus. Como ele ensinava a mesma coisa em todas as igrejas, ele ensinou isso aos Coríntios, aos Gálatas e aos Colossenses, e os irmãos praticavam o que Paulo os ensinava. A verdade de Cristo se tornou a tradição na prática dos santos. Nos versos 16 e 17 do mesmo capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo faz uma oração de firmeza. Ele provou, no caso, Deus provou seu amor pelos santos, lhes entregado pela sua graça e a palavra que dá eterna consolação e boa esperança. Sendo que os irmãos têm se demonstrado fiéis à palavra, Paulo ora para que Deus possa consolar os seus corações, mesmo em meio às tribulações, e o manter firmes na verdade e em tudo que fizerem e disserem. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo começa havendo falado sobre o reto juízo de Deus contra os rebeldes. Paulo agora mostra como os irmãos podem ajudá-los antes que seja tarde demais. No capítulo 3, no versículo de 1 a 5, Paulo pede ajuda em oração. Para escapar do juízo, é necessário conhecer a Deus e obedecer ao Evangelho. Consciente disso, Paulo pede que os tessalonicenses orem a favor do seu trabalho. Antes, ele elogiou o exemplo deles em propagar a palavra. Agora, pede as suas orações para que possa pregar com a mesma coragem e fé. Antes, ele ensinou que Deus julgará os que perturbam os servos fiéis. Agora pede orações para que os homens perversos e maus, que rejeitam a fé, não o impeçam que ele pregue livremente. Mesmo que alguns desprezem o Evangelho, o Senhor se mantém fiel. Assim, os que aceitam e continuam na palavra serão espiritualmente confirmados e protegidos contra o diabo, a fim de que conseguirem maior amor e firmeza no Senhor. No capítulo 3, do versículo 6 a 18, Paulo pede ajuda pela correção. Porque enquanto alguns são rebeldes contra a palavra de Deus, por ainda não haverem ouvido e reconhecido a palavra da verdade, há outros que se rebelam mesmo depois de se converter ao Senhor. No caso destes, é preciso mais do que apenas oração. Paulo ensina que é necessário se separar de todo o irmão que ande desordenadamente. No verso 6 ele fala isso. A palavra desordenadamente é uma palavra militar que descreve um soldado que não segue as instruções do seu comandante ou que marcha fora da ordem de outros de sua companhia. As instruções que dão ordem são a tradição de que nós mesmo recebemos, ou seja, a palavra do Evangelho que Paulo pregou junto com o próprio exemplo dele. Porque não é bastante pregar, é bastante pregar dando exemplo de vida e fé. Na sua primeira carta, Paulo falou da necessidade de admoestar os insubmissos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala sobre isso, algo que ele mesmo fez enquanto estava junto deles.
Na segunda carta, o assunto em questão é de que os irmãos que, em vez de trabalhar para o seu sustento e para ajudar outros, andam desordenadamente e se intrometem na vida alheia. Paulo diz que qualquer irmão que não preste obediência à nossa palavra deve ser notado, que a associação com o grupo deve ser cortada e que os irmãos devem adverti-lo. O ensino de Paulo de se apartar destes insubmissos talvez pareça radical, mas visa a correção e a salvação deles, notando-os publicamente e afastando-os do grupo, que fará com que sintam vergonha dos seus pecados. Assim como as advertências continuam dos irmãos em amor, a esperança é que eles se arrependam no caso, e voltem a servir a Cristo. Confiante que os tessalonicenses continuarão servindo a Deus de acordo com a palavra, Paulo deseja a paz e a presença do Senhor com eles. Se nós desejarmos estas coisas, temos que aplicar plenamente o ensino do Evangelho em nossas vidas. Amados, a carta de Paulo aos 2 de Tessalônica, os Tessalonicenses, é uma carta que visa uma vida santa, uma vida reta, uma vida de submissão total a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça resplandecer a cada dia o seu rosto sobre si. Fique na paz do Senhor e pense nas palavras de Paulo quando pede aos Tessalonicenses que vivam uma vida de acordo com a palavra. Deus te abençoe.